Olá, amigos. Eu vou falar, aproveitando aí o finalzinho do mês de setembro, setembro amarelo, falar sobre o suicídio na visão espírita. Sei que tem farta literatura sobre isso, mas é sempre bom a gente ver o que a doutrina espírita pensa a respeito do tema. Então, o suicídio é uma das maiores causas de morte entre os seres humanos. Estudos estatísticos relacionam como fatores comuns no suicídio os transtornos psiquiátricos, o uso abusivo do álcool, outras substâncias, perda de emprego, problemas financeiros, términos de relacionamentos, exposição a situações de violência, trauma, o abuso dor ou doença crônica, etc. Então, as causas são as mais variadas. Esses índices significativos de suicídio a nível mundial provocaram a necessidade de formação específica de profissionais de saúde para encontrarem as melhores providências. O Espiritismo nos esclarece que um dos desígnios de Deus é que nos tornemos espíritos puros. E em todas as nossas reencarnações, nos aperfeiçoamos nos aperfeiçoemos com a realização de provas, vencendo a influência da matéria, aprendendo as leis divinas e adquirindo virtudes. Isso é o que a doutrina espírita prega. Por isso, a vida é preciosa. Ela nos dá a oportunidade de evoluirmos. E é por isso, por sermos seres espirituais, criação divina, que se torna precioso que a providência divina nos dotou a todos como seres inteligentes e tem um instinto da conservação. O Espiritismo, quando a gente estuda os eges da vida, tudo a gente vê que o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar. A gente vai evoluindo e à medida que a gente vai evoluindo, o instinto vai sendo substituído por inteligência. Mas como nós ainda somos animais, ocupamos um corpo físico, temos esse lado animal, ainda conservamos instinto de muitas coisas. E um desses instintos que ainda conservamos é o instinto da conservação. Entretanto, mesmo com o trabalho de médicos, psicólogos, psiquiatras, instituições e outras instituições especializadas, e a revelia do instinto de conservação, os suicídios continuam a acontecer. Por quê? Por que continuam a acontecer? Kardec se preocupou muito, em meados do século XIX, foi quando a doutrina espírita deu início, ele teve uma grande preocupação e, em artigos da Revista Espírita, ele expressava estupefacto, como diz os irmãos lusitanos, os índices alarmantes de suicídio. Isso em meados do século XIX, em Paris, na França. Então, em O Livro dos Espíritos, na questão 703, os espíritos superiores nos esclarecem que o indivíduo não deve abreviar a vida, voluntariamente, sob nenhum pretexto. Ele tem, porém, seu livre-arbítrio e ninguém pode impedi-lo de se matar, embora ele sofra sempre as consequências. Então, é um engano achar que o espiritismo proíbe o suicídio. Não é que eu esteja aqui fazendo apologia ao suicídio, mas o espiritismo não proíbe nada. O espiritismo não proíbe suicídio, o espiritismo não proíbe aborto. Agora, é lógico que tem as consequências. Você tem um livre-arbítrio, você, infelizmente, tomar uma decisão dessa, você vai ter sérias consequências futuras na dimensão espiritual e reencarnações futuras, como eu já frisei em outras lives anteriores. Então, é isso, o Espiritismo esclarece. Sendo a vida uma dádiva de Deus, não podemos jamais abreviar o nosso retorno à pátria espiritual. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores e de comunicações recebidas de vários espíritos, através de vários médios, que se suicidaram, espíritos que se suicidaram, né, relatos de espíritos que se suicidaram, realizou uma abordagem profunda sobre o suicídio, deixando registros valiosos em muitas páginas das obras fundamentais do Espiritismo, especialmente em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Céu e o Inferno, e em vários artigos da Revista Espírita. Vejamos alguns textos que Kardec escreveu, iniciando com a Revista Espírita de julho de 1862. Eu queria fazer aqui um parênteses, que é lógico que eu não vou
ter condições, a minha intenção é um vídeo curto, de abordar com mais profundidade, mas eu pretendo fazer outros vídeos curtos, 5, 6 minutos nessa faixa, que é o que todo mundo gosta, né, e tem tempo, para ir vendo o que o Espiritismo pensa a respeito do suicídio. Então, esse é o primeiro vídeo, e eu vou dar prosseguimento a outros vídeos abordando o tema sobre o que Kardec descreve nessas obras fundamentais sobre o Espiritismo. Então, na Revista Espírita de julho de 1862, ele diz o seguinte: o suicídio pode ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. E olha como são proféticas essas palavras de Kardec, em meados do século XIX. Ora, um mal que regularmente arrebata de 3 a 4 mil pessoas anualmente em um país e que segue uma progressão ascendente, não é devido a uma causa fortuita. Olha, quando ele se refere esse índice de 3 a 4 mil pessoas, ele está se baseando em estatísticas de 1850 e poucos, 1860, que é 1862, quando foi publicado esse artigo. Era a realidade da França na época, de Paris, né? De 3 a 4 mil pessoas anualmente se suicidavam na França. Ele deve ter uma causa radical, continuando o que Kardec fala nesse artigo. Ele deve ter uma causa radical que deve chamar a atenção da ciência e a solicitude das autoridades. Em semelhante caso, limitam-se a verificar o gênero de morte e o modo empregado para consumá-la, enquanto é negligenciado o elemento essencial, o único que nos poderia pôr a caminho do remédio, o motivo determinante da causa do suicídio. Olha que Kardec batia na tecla. Não adianta, isso é inócuo, você fazer uma estatística, saber quantas pessoas morreram por se jogar embaixo do trem, por um tiro no coração, e outros gêneros, né, de suicídio. Ele não acha isso essencial. Que elemento essencial é esse que a ciência negligencia e o que seria esse motivo determinante de cada suicídio? Questiona Kardec. Iniciemos com a revelação dos Espíritos sobre os elementos da criação divina, descrito em O Livro dos Espíritos, na questão número 27. Questão número 27. Há, então, 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Resposta dos Espíritos: sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Vejamos a questão 79 de O Livro dos Espíritos, que traz importantes esclarecimentos sobre a formação dos espíritos. Questão 79. Pois, se há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Resposta: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Podemos deduzir, das questões 27 e 79, que do elemento material deriva toda a matéria, inclusive os nossos corpos físicos, e que os espíritos resultam do princípio inteligente. Portanto, compreendendo que o elemento essencial citado no texto da Revista Espírita acima, anteriormente, né, que eu citado, é o espírito, que é negligenciado pela ciência, ou seja, o que é negligenciado pela ciência, segundo Kardec, é o espírito não é levado em conta. Observação que se repete em um texto da Revista Espírita de julho de 1861, o qual vamos explorar em um próximo vídeo. Até lá, muitíssimo obrigado.